É uma alegria imensa para nós todos do equipe técnica da Datagro Pecuária, que está tocando esse projeto do indicador GPB Datagro. Muito nos honra a presença aqui hoje. Agradeço a participação de todos vocês que estão aqui com a gente. Há exatamente um ano atrás, dia 14 de julho de 2021, a gente lançou a ferramenta para o mercado, nosso aplicativo que muitos de vocês já conhecem, que está aí buscando trazer a contribuição desse indicador que a pecuária tanto precisa. A gente tem hoje não só a nossa iniciativa, outras iniciativas no mercado também. E eu acho que quem ganha com isso é a pecuária. A gente tem alternativas hoje para poder balizar e parametrizar as nossas negociações. A cadeia como um todo se beneficia. Então, a gente sempre comenta, né, Beto? A gente traz aqui um indicador que não é nosso, não é do pecuarista, não é da indústria, ele é do mercado. E a gente espera que assim a gente continue. E vamos trazer uma perspectiva para vocês hoje aqui. Estou na companhia do Beto Zilo, que é meu parceiro, braço direito desse sonho que a gente começou há 2 anos atrás. Vitória Amoroso, está aqui do meu lado direito também, economista do INSPER, que também está desde o início com a gente da formulação do aplicativo, e quem trata hoje todos os dados é o responsável técnico por esse indicador. E o Guilherme Yang, que também está na nossa equipe, analista da pecuária da Datagro, que também produz hoje relatórios e muitas coisas que a gente vai poder contar para vocês hoje. Bom, a nossa apresentação hoje está dividida basicamente em 2 momentos. A gente quer trazer para vocês uma retrospectiva do que foi esse um ano, para onde está aí o nosso indicador e abrir um pouco dos nossos dados, né? Porque muito vem ocorrendo, muitos de vocês não reportam seus dados, então a gente quer contar aqui um pouco mais hoje como é que evoluiu em número de usuários, em negociações, para onde está aí nesse indicador, o que a gente tem avanços em termos de metodologia, tá? E para esse primeiro parte do painel, eu e o Beto vamos dividir essa apresentação e, na sequência, o Vitória e o Guilherme vão dar a visão da Datagro Consultoria do momento da pecuária hoje, trazer um pouco o que a gente espera para esse mercado esse ano e falar um pouquinho de perspectiva futura, tá bom? Beto, vamos nessa. Vocês conseguem ver bem aqui? Bom, primeiro aqui a nossa agenda, né? Perspectivas e avanços do indicador, os KPIs, e depois 3 e 4, o Vitório e o Guilherme vão tocar o panorama geral de mercado. Para falar um pouquinho do indicador, a gente vai fazer uma breve retomada histórica de quando começou isso, né? E quais são os agentes envolvidos, né? Primeiro tem o GPB, né, Beto? Você pode contar um pouquinho para a gente o que o GPB tem feito? Perfeito. Só que queria agradecer a todos os amigos presentes aqui. Se eu falar que cada um aqui, eu vou ficar um dia aqui falando. Obrigado a todos de coração. Obrigado à minha equipe, que é sensacional. Obrigado, João. Bom, o GPB começou há 8 anos atrás. Ele foi fundado em 4 de abril de 2014 pelo presidente Oswaldo Furlan, que está aqui, e chamava Grupo Pecuário Brasil. O grupo ele tinha a intenção de colocar vendas em comum e os problemas todos da pecuária. Aí juntaram, ficou pequeno, cresceu, foi para o Telegram, cresceu e virou uma associação. Hoje é uma associação aí com mais de 20 mil membros coligados, grupos coligados, estamos em mais de 20 estados e também temos 400 associados ativos dentro da associação. É um prazer estar lá, obrigado pela oportunidade, Fulano, obrigado a todos que estão aqui, vamos lá. E também tem a Datagro, né, consultoria, que alguns conhecem aqui da pecuária, devem conhecer um pouco mais. A gente tem 40 anos de mercado, temos clientes em 41 países, hoje está espalhado em 8 escritórios, são 7 no Brasil, 1 em Nova York. Somos um time de mais de 150 pessoas hoje, nessas 12 unidades de negócio. E a gente está aqui no guarda-chuva do Datagro Markets, que está aí cobrindo diversas culturas. A gente começou há 40 anos atrás, Dr. Plínio com a cana. Muitos deles sabem a relação que a Datagro tem com o desenvolvimento do setor suculento do país, desde os primórdios lá com o Proálcool. O Dr. Plínio esteve engajado, a gente teve aí diversas disputas comerciais na OMC. Mais recentemente, agora eu trabalho no RenovaBio, que a gente conduziu no CNPE. Então, a Datagro tem uma história muito coligada com o setor de cana, mas a gente está aí diversificando a situação nos últimos 10 anos, desde a entrada do Guilherme Nastari, do Luiz Felipe, que tem feito um trabalho muito importante. Hoje a gente cobre os setores não só o de cana, que contempla açúcar, etanol e energia, mas também grãos, cobrindo mercados de soja, milho, trigo, algodão, café, e também, mais recentemente, diversificação à pecuária, né? Então, foi um momento muito oportuno, porque o GPB precisava de um parceiro estratégico, estava crescendo bastante o trabalho do Beto, junto à planilha que ele vinha reportando preços. E aqui eu faço uma menção honrosa ao Álvaro Borges, um grande parceiro nosso, um pecuarista que foi quem fez a nossa ligação com a Datagro e comentou que estavam fazendo o levantamento de preço e que tinha alguns gargalos no mercado. A Datagro é uma PRA, a PRA é uma Price Report Agency, a gente faz levantamento de preço para outras commodities há mais de 30 anos, por que não para a pecuária? Então, fez muito sentido, né, Beto, a integração que a gente fez virtuosa nesse momento,
e lançamos a parceria em 2020, no evento em Ribeirão Preto. Foi o último evento presencial pré-pandemia. 2 semanas depois, o Brasil fechou. E a gente continuou trabalhando, né? Como os pecuaristas de vocês, continuaram tocando muitas operações. A gente, eu e o Beto, de maneira remota, construímos um aplicativo. Foi um desafio tremendo construir esse aplicativo, né, Beto? A gente tem a experiência de poder estar trabalhando em tecnologia. E o grande desafio nosso, que o Furlan sempre nos comentava, que o aplicativo precisava ser simples. Tem que ser uma coisa fácil, funcional, e não é tão simples ser tão direto assim muitas vezes, né? E aí lançamos um aplicativo, né, Beto? Depois de 7 meses lançou a nossa criança. Foi essa oportunidade, essa nossa conexão, essa parceria com a Datagro foi que trouxe esse avanço para o GPB e para o balizador, que a gente está aí desde 2017 nessa batalha. E estamos crescendo e estamos indo. Obrigado, doutor Plínio, também pela oportunidade. Nós temos muitas coisas. Agora o João vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do que é o aplicativo hoje e os avanços que a gente teve. Muitos conhecem o aplicativo, né? Basicamente, ele tem ali uma tela inicial que você vai se cadastrar, cadastra a sua fazenda. E temos ali, basicamente, são publicadas negociações, análises e notícias, né? E também tem um campo interessante de conteúdo, que à medida que você vai reportando os seus negócios, isso vira um banco de dados, que a gente fornece no fim do ano um resumo de como você comercializou seu gado, para onde você vendeu. E temos também outros conteúdos que são nossos boletins, que a gente está colocando no aplicativo. A gente tem ali um monitor de ativos que está para ser lançado agora. E o aplicativo surgiu com algumas bandeiras muito fortes, né, para trazer para a pecuária, que seria importante. Primeiro, trazer informação em tempo real, porque hoje não se tinha essas informações dispostas de alguma maneira. Você vê ao vivo hoje, inclusive, já entrou diversos negócios no aplicativo, você pode baixar, a gente tem uma equipe de auditoria que olha esses dados, como é que é feito, como que é apurado. E um fator muito importante também, a gente trouxe a matéria de transparência e independência, né? A Datagro é uma consultoria independente que atua há 40 anos, a gente não está do lado do produtor, nem do lado da indústria, mas sim do lado do setor como um todo. Então, era uma posição também estratégica para a gente, por não ter nenhum tipo de vínculo com a cadeia produtiva ou a cadeia industrial, para poder entregar esse indicador. E uma terceira bandeira que a gente tinha também era a integração dos elos da cadeia, né? A gente denotou isso no começo, que é a relação fornecedor e indústria. É uma relação que muitas vezes ela tem um estresse natural. Quem fornece matéria-prima quer preços mais elevados e quem compra matéria-prima quer poder baixar os preços. Só que na pecuária a gente identificou que isso era um pouco mais pesado que outras culturas, né? Isso escapava um pouco o racional. E a gente tem essa missão também, e acho que a gente cumpre ela hoje, né, Beto? A gente está aqui hoje no evento, a gente traz aqui hoje players da indústria, players pecuaristas, mercado financeiro, então é muito bom esse trabalho. E dados de mercado, né, Beto? Que a gente está aí trazendo diversas contribuições para o aplicativo e trazer mais fácil como é que se reporta. E, Beto, conta um pouquinho para a gente dessa mais recente que a gente lançou agora, a versão de computador, desktop, que o pessoal pode reportar os negócios agora no seu computador também. Perfeito, João. A gente anda muito, está sempre no campo, e a gente vê que muitas vezes você não tem o celular na mão e você tem lá o seu desktop, seu computador, no seu escritório, na sua fazenda. Então, lançamos a versão agora para computador, que basicamente é o que o aplicativo está dentro dela, que você faz o mesmo login com as mesmas senhas que você já tem no aplicativo e pode desfrutar de todo o conteúdo do aplicativo no seu computador. Isso facilita. E, além disso, informar todos os negócios também via computador, que é uma facilidade, uma coisa que veio aí para agregar e dar mais força para todo mundo aí para poder informar. E não esqueça de informar todos os seus negócios. Ô Beto, conta um pouquinho mais dos conteúdos que a gente disponibiliza hoje de maneira gratuita para os nossos parceiros, colaboradores da indústria e do setor pecuário. João, sem os parceiros, né, sem a nossa indústria, sem nossos colaboradores, nossos pecuaristas, a gente não seria capaz de transmitir tudo. E a gente quer dar esse retorno a vocês que informam, que para a gente é tudo no nosso aplicativo. Nós temos vários conteúdos dentro do aplicativo, eu vou dar alguns exemplos. Vocês veem aqui os mapas, esses mapas de escala e diferencial de base e prazo de pagamento saem todas as sextas-feiras, que ele retrata a semana, da sexta a sexta, né? Da sexta anterior para essa sexta que sai. Esse boletim ele tem aí 8 estados, às vezes tem 9, às vezes depende das informações, da quantidade de informações. Esse boletim sai todos os dias às 17 horas, que são as médias dos estados, os índices, os indicadores de cada estado que estão aí na tela para vocês verem. Às 17 horas ele já está lá no aplicativo, já está nas redes sociais, e para você servir de base para a tua negociação no próximo dia.
Beto, pode continuar falando um pouquinho mais aqui. E, bom, nas sextas-feiras também a gente tem o Minuto do Arroba. O Minuto do Arroba já está bem conhecido, a gente também produz ele todas as sextas-feiras e retrata também o mercado da semana. A gente fala de muito conteúdo, tudo que aconteceu, do mercado em si, de todas as negociações e fala das médias em todos esses estados. O Minuto do Arroba, como eu disse, ele está todas as sextas-feiras no aplicativo e nas redes sociais. Nós temos relatórios regionais, isso sim, a gente tem... Lembrando que tudo isso aqui é de graça, tudo para quem informa, é um conteúdo para quem informa. Nós temos 5 relatórios regionais, queremos ter mais, logo, logo a gente vai ter da Bahia e do Pará, assim que vai aumentando a quantidade de informações nesses estados, nós já temos 5 estados, e todo mundo que informa para a gente, começa a informar, já recebe todo mês, dia 1º de cada mês, esses relatórios regionais. Ô, né, Beto, João? o que tem nesse relatório? O relatório tem tudo. Todas as informações que a gente coleta durante o mês, que isso é mensal, essas informações são levadas para uma base e o Vitório, o Guilherme, nós todos, a nossa equipe, a gente começa a pegar todos esses dados e transformá-los em planilhas, transformá-los em informação para você, para o seu negócio. Ele tem muita coisa, ele tem até a nutrição do gado, em que momento que ele estava antes de ser abatido, se ele estava a pasto ou não, isso é uma coisa muito bacana que a gente tem, prazo de pagamentos, o frete, fundo rural, origem, destino, peso, valor, tudo que tem dentro das informações que a gente recebe, a gente transforma nesse daí, e também temos o relatório mensal que a gente recebe, que todos recebem aí por volta do dia 10 a 15, relativo ao mês anterior. E, além disso, agora nós temos as escalas, o escala em 1 minuto, ou escala do dia, que de manhãzinha já está no celular, já está na nossa aplicativo e também nas redes sociais, que dá um apanhado das escalas e também dos valores médios de cada região aí. Muito bom, Beto, muito legal isso aqui, é uma maneira de tentar trazer contribuição, que no fundo é uma ferramenta para comercialização, né? Para você poder parametrizar como vai vender o seu gado. Então, esses conteúdos que o Beto elencou agora aqui é uma contribuição, no fundo, um retorno para você pecuarista, você indústria que nos contempla com informação. A gente trabalha internamente para poder devolver com dados de mercado, com inteligência, para que a gente possa aí ver para onde esse mercado está indo no fundo. Deixa eu passar o próximo slide. Aqui. Uma coisa muito importante que a gente lançou recentemente, quem está no aplicativo deve ter se atentado, foi a implementação do conceito de praças por estado. Essa demanda surgiu de um amigo pecuarista junto com um parceiro da indústria, porque pelo seguinte motivo, tá? A gente dividiu o estado de São Paulo hoje em 5 praças, que são elas Araçatuba, a segunda praça Bauru Lins, a terceira praça Presidente Prudente Rancharia, a quarta São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e a quinta Piracicaba, Vale do Paraíba, como está nesse mapa aqui. E por que isso surgiu? Tem um amigo que está na plateia, que eu não vou revelar o nome dele, mas foi ele que conversou com a gente e deu essa dica. Olha, quando eu vendo o meu gado da cidade de origem tal, que eu estou, a cidade X, nesse volume de gado, isso revela que sou eu que estou vendendo, mesmo colocando de maneira anônima, tá? É legal colocar isso, você quando reporta seu negócio, pode ser de maneira anônima, mas quando é um gado que é proveniente da cidade pequena que ele estava sitiado, eu acabo sendo revelado e eu não quero fazer isso, porque eu não quero, às vezes, um tipo de estresse com a indústria, quem pagou um preço X ou Y, e tem esse segundo motivo, porque quando entrega numa outra cidade de destino, que é a cidade exata, também pode gerar um pouco de estresse. E porque não é que é um estresse, mas o pessoal às vezes não quer revelar aquela informação que o frigorífico tal comprou. E para a gente, enquanto indicador, o que importa é que a negociação seja verídica e que a gente tenha o volume, que a gente tenha a potencial bonificação e a quantidade. Então, a gente implementou isso, no fundo, que é a maneira para poder proteger o pecuarista e proteger a indústria também, que às vezes não quer se expor perante outros players do mercado. Então, a gente colocou isso. Hoje, se você está na cidade, por exemplo, Araçatuba, estou lá em Birigui, você colocou, eu sou da cidade de origem Birigui, quando for para a timeline, a gente no back-office sabe que você é da cidade tal, mas quando vai para a timeline, parece Praça Araçatuba. Ou se você vendeu para algum frigorífico que está na região de Bauru Lins, tem alguns frigoríficos nessa região, eu entreguei na Praça Bauru Lins. Alguém naquela região comprou a tanto, mas você não especifica a indústria. E o pecuarista tem a possibilidade, dentro do aplicativo, de identificar a indústria ou não. Isso fica a critério do pecuarista. Ele pode identificar para quem ele vendeu ou não. A gente sabe a cidade do destino porque a gente precisa auditar o dado. Exatamente, e ver se é verdadeiro. Exatamente. A gente recebe as informações de uma forma que a gente possa auditar e a gente sabe de onde que é a origem de cada um. Mas protegemos vocês, os pecuaristas e indústria,
de lá na frente, a hora que vai para o aplicativo, está diferente, está por praça, isso protege todo mundo, evita transtornos, isso é uma forma que a gente Está em conseguiu outros estados, agradar São a todos, Paulo, né, João? Isso está em São Paulo, está implementado em outros 5 estados também. Isso, nós já temos isso. já Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Tocantins, e vamos chegar lá no Pará também, vamos fazer Paraná também, Minas Gerais já tem também. E muito em breve vocês vão ter o preço por praça, isso é muito legal. Não só o seu preço em São Paulo, mas tem um preço para aquela região dentro do estado. Porque a gente sabe que tem diferentes qualidades de frigorífico, diferentes qualidades de gado, cada região tem a sua especificidade, então a gente vai entregar para vocês o indicador em breve também por praça dentro do estado. E para que isso seja feito, a gente precisa da informação de vocês. Exatamente. Vamos tocar um pouquinho mais aqui. Agora, acho que o que mais interessa hoje, depois dessa introdução, é falar um pouco dos resultados. O que aconteceu nesse último ano? Onde a gente estava com o indicador e para onde a gente está chegando hoje e onde a gente quer chegar? Porque a gente tem assim a bandeira de transparência, então a gente quer revelar para vocês quantos usuários tem, quantos negócios tem por dia, qual o volume que tem sido comercializado, quem são as indústrias que nos reportam hoje, qual o volume de indústrias que nos reportam hoje. Então, Beto, aqui é uma parte muito legal, né, que a gente fica muito contente. Quando a gente lançou o aplicativo há um ano atrás, a gente perguntava, será que os pecuaristas vão informar a gente mesmo? Todo mundo vai baixar o aplicativo, vai usar? Quais são as metas que a gente tinha de migração da planilha do Beto para cá? Será que a indústria, em algum momento, vai acreditar na gente, trabalhar de maneira séria e mandar os seus dados diariamente? Então, a parte que aqui para a gente é muito importante, Beto, e comentar, né, hoje qual que é o número de usuários que a gente tem aqui hoje, Beto, e que se você imaginava que a gente fosse chegar nesse patamar tão rápido. De forma alguma. Eu lembro quando a gente começou, era aquele individual, né? Eu falava com cada um particular, a gente criava, pedia um Gmail, era aquela dificuldade, falei, isso não vai decolar, mas a gente teve esse avanço aí, com essa parceria também, levou a tudo isso. Hoje estamos aí com mais de 4.000 pessoas dentro do aplicativo e a gente não para. Todas as nossas metas colocadas aí de pessoas para entrar no nosso aplicativo foram batidas, a gente está só crescendo e é muito bacana isso para a gente. Eu não imaginava, hoje eu estou muito feliz e graças a vocês que informam nossos parceiros. Ô Beto, e aonde estão nossos informantes hoje, em geral? Bom, nós temos aí já 12 plantas frigoríficas informando nosso aplicativo. Nós temos mais de 1.200 colaboradores lá que informam as negociações. Estamos em mais de 880 municípios hoje do Brasil. Isso dá mais até 70% do nosso território aí. Então, a gente está muito feliz e estamos aí. Essas bolinhas estão subindo, estão aumentando, daqui a pouco fica tudo aí colorido. Muito legal. Beto, agora eu vou tocar um pouquinho mais rápido aqui para não atrapalhar a apresentação dos meninos de mercado, que é mais importante que a nossa, na verdade. Exato. E o seguinte, o número de negociações por dia que a gente tem no aplicativo, tá? Aqui no período, a gente lançou o aplicativo em julho 21. A gente tinha na planilha, que era só pecuarista reportando, a gente tinha uma média de 35, 32 negociações reportadas diariamente. Em setembro, a gente teve um problema na pecuária como um todo, né, que foi o caso de cefalopatia espongiforme bovina, que derrubou muito o preço da arroba, a China embargou as nossas exportações, então foi um momento muito delicado, e ficamos muito contentes que alguns players da indústria quiseram nos informar, falaram, olha, João, muito pecuarista aí, você e o Beto estão fazendo um bom trabalho, aqui no nosso estado estão pedindo um indicador de vocês, então a gente quer informar vocês. A gente ficou muito feliz com esse momento, falar, a gente aceita a informação da indústria, mas a indústria, para nos informar, a gente tem algumas condições para eles e para a gente. Do nosso lado, é seguir a metodologia à risca que a gente segue hoje, está elaborada, está disponível no site da Datagro, vocês podem entrar no aplicativo, a gente apura a média ponderada de 3 dias úteis, não vou entrar nos detalhes estatísticos disso que é o Vitório que cuida, mas a gente tem um comprometimento com a metodologia, nosso não tem compromisso, o indicador sobe ou cai, a gente quer refletir o que tem no mercado acontecendo. E a indústria topou entrar informando 100% dos negócios delas diários, das suas plantas informadas. Isso é muito importante, porque se em algum momento a indústria seleciona os negócios que ela quer informar, traz distorções de mercado. Então, a gente ficou muito contente que esses players que estão nos informando hoje estão informando 100% dos negócios. Eu faço esse agradecimento público para eles aqui hoje. E deu um boom muito importante. Só lembrando que não só a indústria, desse boom que deu depois da entrada da indústria, os pecuaristas também entenderam o propósito do aplicativo do nosso negócio e entraram em massa também. A gente está muito contente. Estamos nesse patamar de mais de 100 mil cabeças, 100 negociações por dia, que gera um volume de cabeças abatidas. Hoje, no último mês, a gente fechou com a média de 7 mil cabeças abatidas por dia no balizador. Então, é um dado bem interessante. A gente tem aqui o acumulado de
cabeças abatidas no mês, tá? O mês de junho foi o recorde, foram abatidas 152 mil cabeças no balizador, e isso de pecuarista e indústria somados, tá? Então, nesse último ano, a gente teve aí 1,1 milhão de cabeças abatidas no indicador, que é uma amostra bastante relevante aí do abate, que está aí a IBGE, os abates formais, em torno de 28 milhões de cabeças abatidas, a gente está aí caminhando para quase 5% do abate do Brasil. A gente sabe que é só o começo, mas eu tenho certeza e muita confiança que ano que vem a gente vai estar aqui de novo reunido e vamos voltar com números mais expressivos ainda, com mais pecuaristas informando e mais indústria colaborando com esse indicador que quer trazer essa contribuição para o mercado. E só voltando rapidamente, João, a gente já está, não estamos nem na metade do mês, nós já ultrapassamos julho do início do nosso aplicativo. E, por fim, aqui, falando um pouquinho de volume financeiro, né? O que todos esses 100 mil cabeças geram? Né? A gente fez algumas premissas, alguns estudos aqui. Como é que a gente vai ter de geração de receita? Esse ano já foi gerado dentro do balizador, reportado, né, 4,4 bilhões de reais. Então, isso aqui, num dado legal, não mostra a nossa força, mas mostra a força da pecuária, que apenas com 5% da amostra nacional a gente já tem esse volume de receita. Então, é um setor muito pujante, que está caminhando com diversificações para cada vez mais estar acessando o mercado lá fora, para estar integrando os elos da cadeia, integrando com outras lavouras, e a gente aí quer trazer uma contribuição pequena, perfeito, mas que muito importante. Deixa eu ver aqui, acho que aqui essa parte aqui já tem agora um vídeo do indicador, para vocês terem um institucional. A gente encerra aqui a parte de resultados, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois, para comentar um pouquinho mais do trabalho que tem sendo feito, dos termos de metodologia, porque a gente está diariamente ouvindo o pecuarista, ouvindo a indústria, para tentar entender, são N questões, as premiações hoje que mudam muito o mercado, se premiação é valor base ou não é, então a gente está empenhado, a gente está aberto, a gente está aqui com esse indicador para conversar com vocês e para, no fundo, tentar entregar um número com mais qualidade. E nossa equipe está o dia todo aqui para conversar com vocês, a gente vai estar aqui à disposição para todos. E obrigado a todos que vieram aqui. Olha, quem não baixou o aplicativo, tá? Vai ter o QR Code na tela aqui, por favor, baixa o aplicativo, fale para os amigos baixar o aplicativo. Estamos pedindo informação e acho que quanto mais a gente colaborar com essa informação, você dá a sua posição no mercado, enxergar o mercado como um todo, acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir. Vamos agora à parte de mercado, eu vou passar a bola agora para o Vitório e para o Guilherme Yang, falar um pouquinho da visão agora, não do indicador, mas a visão da Datago Consultoria de Pecuária, como é que a gente está vendo esse mercado e dar um overview geral para onde estão indo os preços, o que a gente espera para esse ano. Vitória e Guilherme, é com vocês. Boa apresentação. Obrigado, João. Obrigado, Zilo, pela explicação. Eu gostaria de agradecer à Datago a oportunidade de poder participar do Fórum da Pecuária. Para mim é uma honra trazer a informação de mercado da pecuária para todos os agentes aqui presentes. Começando a nossa análise de mercado e, vale ressaltar, baseada nos negócios que a gente recebe diariamente dentro do aplicativo. A gente pegou, no primeiro 7 meses desse ano de 2022, na nossa visão aqui da equipe técnica do aplicativo e da pecuária da Datago, a gente dividiu o período em 3 momentos. Um primeiro momento, a gente notou uma estabilidade de preço em torno de 330, 335 a 345 reais. Vale ressaltar, e o João bem lembrou, que no ano passado, no último trimestre, ali, no dia 3 de setembro, a gente teve o caso de EB atípica, graças a Deus, não tinha o risco de transmissão para o rebanho nacional, que acabou afetando negativamente nos preços do boi gordo, e chegou em outubro, chegou a bater R$ 252 por arroba, ou seja, uma perca aí de torno de R$ 50 por arroba, e depois, posteriormente a esse momento ruim para a arroba do Brasil, do boi, a China começou a voltar os embarques e as exportações e chegamos aí no final de 2021 em torno de 280, 290, iniciando o ano em 337.
A máxima desse ano hoje, constatada no aplicativo e segundo a metodologia, para quem quer acessar a metodologia, o PDF se encontra no site gpb.datagro.com. Lá você vai ter acesso ao PDF da metodologia, tudo descrito de maneira correta. Nós tivemos a máxima com R$ 352,33, sendo que também apareceu alguns negócios pontuais de R$ 360 por arroba do boi. Logicamente, com a bonificação China, com ágio em torno de R$ 20 a R$ 30, e também a bonificação do Angus, que gira em torno hoje de R$ 15. Nesse segundo momento, nós vimos uma queda do preço da arroba na Praça Base São Paulo, Praça S, que tem maior correlação com todas as outras praças, então por isso que a gente trouxe a Praça Base São Paulo para ser analisada aqui perante a todos. Ela teve uma queda de em torno de 20%, saindo dos 352 e atingindo os 292. Isso, sazonalmente, a gente esperava, tinha uma oferta maior de animal terminado para o abate e também da estação de monta, onde o pecuarista se viu ali com aquela vaca que não estava cheia, jogou para o descarte e aumentou a quantidade de abate de fêmeas no mercado, como a gente vai trazer no próximo slide como fundamento de mercado. E o último momento que a gente tem aqui, que a gente separou, esse último período, que seria agora, ali, no final de maio, até a data de ontem, que ontem a gente fechou o nosso indicador em R$ 316. Essa queda que vocês estão observando no final desse período é muito em virtude desse alongamento da escala que a gente teve nessa semana. No começo da escala, na Praça Base São Paulo, estava em torno de 10 dias, agora a gente já está na média em torno de 15 dias, o que reforça um pouco essa queda do preço da arroba. E acabou recuperando em torno de 8%. Agora eu vou trazer um pouco mais de fundamento que ajuda a explicar esse movimento do preço da arroba do boi gordo. Pode começar, João. Opa. A escala média, a gente tem esse monitoramento desde 2019 dentro do aplicativo. Nós separamos que nesse ano a escala está mais alongada em relação ao ano anterior, cerca de 30%, principalmente ali em março ficou 50% mais alongado, 55%. Isso reforça um pouco da estabilidade de preço com o viés de baixa. Eu não posso falar em relação de causa e efeito, mas tem uma correlação inversa, uma correlação quase 100% inversa em relação à escala e preço. Um outro parâmetro também, que é de fundamental importância para você pecuarista e para você indústria, na hora de negociar o seu animal, na compra ou na venda, é, além da escala, a gente consegue ver o número de animais abatidos em termos de oferta no mercado. Nesse primeiro trimestre de 2022, nós tivemos uma oferta um pouco maior do que no primeiro trimestre de 2021, cerca de 5,5%, 5,45%. Porém, se a gente analisar num período no horizonte de tempo um pouco mais alongado, nesses 10 anos, a gente ainda está abaixo da média do primeiro trimestre, em quase 8%. Então, se você pegar o primeiro trimestre em 10 anos, segundo os dados do IBGE, esse ano de 2022 está abaixo dessa média em termos de 8%, o que sustenta o preço da arroba também nesse ano de 2022. Falando um pouco mais do fundamento de mercado e o próximo parâmetro que a gente encontra aqui dentro do aplicativo, isso está correlacionado com o ciclo pecuário e ao nível de abate de fêmeas. A gente percebeu esse ano que o nível de abate de fêmeas está praticamente 5,5 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2021, muito em virtude do incentivo que vem por meio do preço do bezerro. O ano começou, pelo menos na Praça Base São Paulo, com o preço do bezerro em torno de R$ 2.900, R$ 3.000, chegou a bater em junho ali R$ 2.600, o que incentivou o pecuarista a descartar essa vaca e jogar no mercado, e agora houve uma recuperação do preço do bezerro, e a gente já observa no gráfico que a queda de 42 em junho passou para 38 o número de abate de fêmeas. Só para isso. Agora eu vou passar a palavra para o nosso analista Guilherme Yankee, também colaborador e membro da equipe de pecuária da Datagro. Obrigado, Vitório. Agradecer primeiramente aqui a presença de todos, a Datagro pela oportunidade rapidamente. E vamos dar continuação aí, falando um pouco mais sobre o lado da demanda agora. Esse dado que a gente colocou aí na tela é um dado que não existe um acompanhamento tão assíduo dele, existem outlooks de longo prazo de órgãos internacionais aí que mencionam um número por volta dos 24 kg habitante ano, mas esse é um driver de demanda, principalmente interna, muito importante. A gente observou que nos últimos anos o nível de oferta de animais caiu
enquanto a demanda externa explodiu. Então, a conta não fecha se a gente continuasse com o mesmo nível de consumo interno. Essa foi a premissa base para esse cálculo. Adotamos algumas outras também produtivas para ter uma noção mais ou menos de efetivamente quanto é consumido no Brasil. E, além disso, acho que a questão micro e macroeconômica de que todos sabem que quando a picanha fica mais cara, a gente não compra mais a mesma quantidade para o nosso churrasco. Então, a população brasileira vem sofrendo com o menor poder de compra do real da história também. Então, uma questão micro e macroeconômica que a gente vai agora começar a fazer esse acompanhamento exclusivo da Tagro. Outro ponto muito importante, que também está ligado a essa questão do consumo per capita, se a gente tem uma menor disponibilidade de proteína no nosso mercado interno, necessariamente a gente tem uma maior exposição ao mercado externo. A gente utilizou aí dados da ABIEC, gostaria de, inclusive, agradecer pelo acompanhamento assíduo que eles têm feito, não só das exportações de carne bovina in natura, como também de salgados, etc. Temos aqui que hoje somos expostos em cerca de 30% da nossa produção ao mercado externo. Essa é a proporção que a gente tem destinado, considerando apenas os dados do primeiro trimestre desse ano, ao mercado internacional. Ou seja, conforme vocês podem ver no gráfico aí que ao longo dos anos a gente vem aumentando a nossa exposição, fatores como o dólar, fatores como a demanda externa vão ser cada vez mais relevantes para a nossa forma de precificar o bovino determinado para abate aqui no Brasil. Esse é um ponto de muita atenção, esse é um ponto, óbvio, que exige uma análise um pouco diferente, uma questão de macroeconomia internacional um pouco mais complexa. Mesmo assim, acho que esses resultados de exportações que a gente tem observado aí provam bastante que estamos preparados para isso, estamos com certeza muito bem posicionados para isso. Até esse momento, já embarcamos cerca de 900 mil toneladas de carne bovina ao mercado internacional. Esse é o melhor primeiro semestre da história, tanto em termos de volume quanto de faturamento. A gente vê aí países como os Estados Unidos, que nunca foram importadores de carne, ganhando uma relevância nesse mercado. E, bom, o faturamento nem se fala, né? A gente já ultrapassou os 5,6 bilhões de dólares até a metade do ano. Então, a pergunta que todos querem saber é se vamos bater 10 bilhões de dólares ao final desse ano. A perspectiva para isso é muito boa. Vimos aí que já estamos 60% acima em faturamento no acumulado de janeiro a junho em relação ao ano passado e cerca de 26% em volume. Isso se deve muito a uma cadeia que vem se movimentando para isso, dá os incentivos corretos a isso e tem um fundamento de longo prazo aí muito interessante. O Brasil tem o potencial de se consolidar como o grande fornecedor de carne bovina mundial, assim como já é hoje, mas no longuíssimo prazo, isso com certeza é um fundamento muito forte aqui. Falando um pouco mais dos nossos destinos, acho que todo mundo está cansado de saber que a China é a nossa principal demanda internacional. A China, na prática, acaba sendo a grande nação que absorve os produtos, principalmente commodities do mundo todo. Não é diferente para a carne bovina. A gente tem hoje a nossa maior exposição da história ao mercado chinês. Segundo os dados de junho, cerca de 67% da nossa exportação foi apenas para a China, mas é válido destacar que isso não é uma relação unilateral, dado que a China também vem concentrando compras no nosso lado aqui. Então, é uma parceria muito estratégica, uma parceria muito interessante, e mesmo que essa tenha sido uma operação que começou inicialmente com uma questão de déficit proteico por conta da peste suína, da dizimação do rebanho de porcos na China, hoje ela já dá sinais de ser uma questão de mudança nas preferências de consumo da população chinesa. Isso porque as nossas exportações não caíram e as exportações deles de carne bovina são as únicas que mantêm os mesmos níveis pré-peste suína na China. Suínos já deu uma caída, aves já deu uma caída, agora bovinos está bastante consistente. Essa é uma sinalização muito clara de que os chineses agora gostam de comer carne bovina e, mais do que carne bovina brasileira. Outros países importantes de se destacar aqui são Egito e Estados Unidos, além da China. O Egito já era um grande comprador de carne bovina nosso, esse ano voltou com muita força, vimos aí meses que ultrapassou os 400% de crescimento ante o mesmo período do ano anterior. E os Estados Unidos, como eu já disse anteriormente hoje, é um país que não importava carne bovina, compete conosco nas exportações, mas acaba importando uma quantidade relevante, e a operação deles é um pouco diferente. Eles preferem exportar a própria carne bovina, que tem um valor agregado um pouco mais alto, exportam a mercados como o Japão e Coreia do Sul, e nós somos grandes fornecedores da carne com menos gordura, que eles utilizam principalmente para fazer o que se chama de ground beef, que na prática é a metade do consumo de carne bovina dos americanos. Outro parâmetro muito importante, como estamos posicionados frente aos demais grandes exportadores.
Acho que, em termos de preço, as únicas ameaças seriam Nova Zelândia e Paraguai, de forma um pouco mais direta, mas se você juntar as exportações desses dois países em termos anuais, eles não chegam à metade do que a gente exporta, ou pode exportar nessa mesma medida. Então, como temos uma arroba, uma carne bovina, um produto extremamente barato na ótica internacional quando precificado em dólar, isso, aliado ao nosso maior excedente exportável, somos o país com a maior capacidade exportadora em termos de volume de carne bovina do mundo, é uma condição estratégica extremamente favorável para que a gente continue com esse movimento de consolidação no mercado internacional. Acho que uma boa premissa que comprova bem isso que a gente está dizendo aqui é o relatório da USDA, que saiu há 2 dias, no qual está precificado que a Austrália deve exportar apenas metade do volume que o Brasil deve exportar esse ano de carne bovina. Ou seja, os países que teriam capacidade de competir conosco em volume definitivamente não têm mais essa mesma capacidade, no caso da Austrália. Nos Estados Unidos tem, mas é uma questão de que eles também importam carne bovina nossa. Então, na prática, estamos vendendo carne para todo mundo e estamos vendendo barato, o que é algo extremamente favorável ao longo prazo para as nossas exportações. Agora, voltando ao Vitório rapidamente, falar um pouco sobre os insumos. Obrigado, Guilherme. Esse gráfico, a gente elabora ele partindo de 2 áreas dentro da Datagro. A gente tem o aplicativo do balizador GPB Datagro, e a gente coleta a cotação da arroba do boi gordo, e a gente cruza esse dado com fonte primária da Datagro Grãos, que também faz o levantamento de preço de todos os grãos que são negociados aqui no Brasil. Então, vocês podem perceber que, ao mesmo período do ano anterior, a gente conseguia trocar, na Praça Base São Paulo, uma arroba por 3 sacas de milho, ao passo que, nesse ano, já estamos em 3,91 sacas de milho por arroba vendida. Isso é de fundamental importância para você, principalmente, que vai começar a confinar e vai precisar desse insumo para originar e terminar esse animal para o abate com a indústria. A gente só trouxe esse gráfico justamente para vocês entenderem que a gente também faz esse levantamento e esse cruzamento de dados, que é de fundamental importância para todos os agentes que pertencem à cadeia produtiva da pecuária nacional. Eu vou chamar agora o João Otávio Figueiredo para finalizar a apresentação e trazer essa perspectiva e conclusões que a gente constatou nesse primeiro semestre de 2022. Pessoal, muito obrigado pela apresentação, Vitório e Guilherme. Vamos fazer aqui o último slide, Luiz Felipe, porque a gente está atrasado, com o tempo apertado aqui um pouco. Mas, enfim, depois de toda essa análise, esses 3 momentos claros do mercado esse ano, que a gente começou mais estabilidade, tive uma pressão de baixa no preço da arroba, agora estamos um pouco vendo essa pressão de alta. A gente não só quer falar do fundamento, né? O que está acontecendo, vocês viram os pilares, escala, abate de fêmeas, exportação, câmbio, que dá suporte para isso. Mas o que a gente espera? A gente separou alguns pontos para vocês aqui, os pontos altistas e os pontos baixistas, né? O que tem dado suporte, talvez um segundo semestre mais positivo, é a premiação elevada de bovinos destinados ao mercado interno. Isso tem mudado muito o mercado, com remunerações entre 30%, chegou até 50% em alguns momentos esse ano. Então, isso tem dado suporte para a indústria que está acessando o mercado mais lá fora, e o pecuarista, com a premiação nesse nível, está correndo no campo para terminar o seu gado mais cedo e atender exigências do mercado internacional. Então, tem mudado muito isso. Isso é um fator altíssimo para o mercado. As exportações, como o Guilherme muito colocou, estão em patamares recordes de 2022. A gente nunca teve um primeiro semestre acima de 5 bilhões. Então, a gente caminha para ter um ano com faturamento de 10 bilhões de dólares, dando um suporte muito importante para a nossa balança comercial. Outro ponto autista que vocês estão bem familiarizados é a valorização de fêmeas mais pesadas e precoces. No mercado interno e mercado externo, a gente teve negócio no aplicativo de novilhas pesadas registradas acima de boi gordo. Então, isso não se imaginava no passado, mas hoje isso ocorre, estão sendo valorizadas as novilhas precoces. Quase que chegando a premiação de um boi também. Exatamente. O mesmo valor, acima de 15, 30 reais. E um panorama muito construtivo para o segundo semestre. Como o doutor Cesário falou na abertura, a gente tem uma perspectiva do milho safrinha e no milho dos Estados Unidos também mais positivo. A relação de troca está invertendo um pouco mais agora já, porque a gente teve aí um cenário de insumo muito caro no passado. Esse ano a gente tem uma perspectiva que o segundo semestre a gente possa ter um milho num preço um pouco melhor. Então isso dá um incentivo maior para o confinamento. O Marcos Baruzelli vai falar um pouco aí que tem um monitoramento muito legal de confinamento no Brasil, como é que a gente está enxergando isso para esse ano. O preço da arroba em dólar está competitivo, o câmbio dá suporte, esse câmbio assim, 40, a gente tem uma carne de qualidade num preço bem competitivo, nos permite acessar cada vez mais mercado, a indústria trabalhando muito sério nisso, a gente vai passar a acessar mercados que a gente não imaginava no passado acessar, como o Canadá,
como mercados Japão, Coreia do Sul, muito exigentes, que a gente está ocupando esse espaço, um trabalho da indústria pecuarista. A gente tem um ano eleitoral, que é um ano tradicionalmente o preço da arroba eleva no segundo semestre, a gente tem a taxa de desemprego que estão surpreendentemente em queda, a gente tem a PEC dos auxílios para ser aprovada agora, que deve reajustar a renda Brasil de 400 para 600, isso é injeção de monetária na base da economia, então deve dar aí um alento para a população que está aí com restrições orçamentárias poder comprar um pouco mais de carne. A aprovação da PLP 18 reduz o ICMS de combustível de 32 aqui no estado de São Paulo para 17. É um fator também altista, porque é um dinheiro a mais que sobra no bolso do consumidor, e quando a gente está em momentos de crise, alimento, a gente costuma comprar muito mais. E agora também a abertura de novos mercados, como eu falei, Canadá, Coreia do Sul, e alguns pontos de atenção que a gente tem que ter, que é os pontos baixistas, né, que é o nosso urso, que é essa recessão da economia global como um todo, tá, a taxa de juros sendo elevadas no mundo como um todo, inflação recorde nos Estados Unidos, União Europeia, Austrália, países que não tinham que lidar com inflação há 40, 50 anos estão lidando com isso agora. A gente tem a população que perdeu o poder de compra nos últimos anos, né, e a gente sai de pandemia, isso é muito delicado. Vale lembrar que o consumo maior é interno, né, e a gente precisa desse consumo para a gente poder ter melhores preços aí, né? Cada 2/3 do nosso consumo ainda é mercado interno, então a gente tem um cenário aí que, por sua vez, dá um alento para o segundo semestre com a eleição, com a PEC dos auxílios, mas a gente tem que lembrar que a gente está saindo de uma crise muito séria, né, de 2 anos aí de lockdown. O pecuarista hoje pode ter aí um custo talvez melhor para quem confina para o milho, mas os custos de produção estão elevados, como todo o preço de combustível nas alturas, está tudo muito caro para fazer cerca, todos vocês conhecem muito mais que a gente isso, então esses custos de produção estão elevados. A gente tem, nesse momento, tá, uma fotografia bem no momento agora, um pequeno alongamento das escalas que estava flertando com 320, caiu um pouquinho na semana para 315. A gente tem uma potencial maior oferta de gado de confinamento, que todo mundo aí vai ter o painel do mercado futuro mais tarde, como é que está a tela de outubro, está em 330 aí, todo mundo achando que está barato, está caro, o que pode acontecer com esse boi outubro, boi do segundo semestre. E também as incertezas sobre o mercado chinês, né? China é sempre uma questão delicada. A gente vai para onde que vai? A China vai continuar comprando nesse volume? A gente acha que vai, mas é sempre um ponto de atenção, né? A gente tem hoje uma dependência forte de compra do mercado chinês, mas também, ao mesmo tempo, o mercado chinês depende muito da gente também. Então, tem essa via de mão dupla, mas é um ponto sim, de atenção, porque os chineses, muitas vezes, são um pouco difíceis de saber o que está acontecendo lá. Só lembrando, João, que esse alongamento que a gente está tendo agora é meio que fora do... Nós estamos entrando na entre-safra, né? E, geralmente, agora teria uma queda de abates, mas não está acontecendo isso, a gente não está vendo isso no balizador. Então, tem uns momentos aí mudados, aí, tem alguma coisa mudando. Pessoal, agora eu queria aqui agradecer imensamente, em nome da equipe da Datago Pecuária, do balizador GPB Datagro, do Luiz Felipe. Muito obrigado, Vitório, Beto, Guilherme. Vamos continuar junto aí, abnegados nessa missão de entregar um indicador para vocês de qualidade. Aqui está disponível para quem não baixou o aplicativo, pode pôr o celular na tela, o QR Code para baixar aí, reportem seus negócios, informe o balizador, e você está contribuindo não só com a gente, estarão contribuindo com a pecuária como um todo. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado Gui, obrigado João, obrigado Vitório, e todos vocês que estão aqui, meus amigos, agradeço de coração.